Está começando mais um programa AUFAL no combate ao coronavírus e o nosso entrevistado de hoje é o professor Arnaldo Tenório, diretor-geral do Camping Arapiraca, a quem a gente antecipadamente já agradece a presença para que a gente possa conversar principalmente sobre as ações da Universidade Federal de Alagoas no interior do estado. Aliás, professor, muitas pessoas conhecem a Universidade Federal de Alagoas, mas não sabem desse processo de interiorização da UFAL. Hoje a UFAL ela é muito maior do que o Campi Maceió e já atinge boa parte dos municípios aqui de Alagoas, não é isso, professor? Primeiramente, quero agradecer o convite, parabenizar a UFAL e a ProEx pela iniciativa. É muito importante que nós possamos levar a informação da universidade à população como um todo. A sua pergunta é muito interessante porque a universidade expandiu realmente, A Universidade Federal de Alagoas saiu do seu polo inicial, que era Maceió, e desde 2006 ela existe já em Arapiraca. O campus Arapiraca começou em 2006. À época nós tínhamos a Unidade Educacional Viçosa, Penedo e Palmeira dos Índios. Hoje a Unidade Educacional Viçosa já se encontra linkada ao SECA, com o curso de Medicina Veterinária. E alguns anos depois foi criado também o campus do Sertão, lá em Delmiro Gouveia, que tem como unidade educacional a cidade de Santana do Ipanema. Então, efetivamente, a Universidade Federal de Alagoas hoje está distribuída no estado. E isso é muito importante justamente não só para a formação, nas cidades e nas regiões circunvizinhas há ainda uma dificuldade muito grande das pessoas saírem para estudar e, de certa forma, isso possibilitou um acesso à universidade pública de qualidade, gratuita, e concomitante com isso também tem toda a questão do envolvimento do crescimento econômico, da questão da universidade se fazer presente também dentro desses municípios. E uma das minhas posições dentro da universidade é que a universidade ela não só se deslocar fisicamente, as pessoas não têm que só saber que fisicamente a universidade está ali, as pessoas têm que sentir que a universidade está ali. E com essas iniciativas justamente de pesquisa, de extensão, de ensino, a universidade está se fazendo cada vez mais presente no estado alagoano como um todo. E essa comunidade, professor Arnaldo, vem mostrando ainda mais a sua relevância no período que estamos passando, nessa pandemia que assola, e como o próprio nome diz, é uma pandemia, assola o mundo inteiro, e a comunidade acadêmica ela acaba se evidenciando. Como tem sido a rotina e qual a contribuição que a Universidade Federal de Alagoas, Camping Arapiraca, Penedo, entre outros aqui, vem prestando à sociedade? Atualmente, infelizmente, nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia, Esse é o mundo todo e o país ainda está passando por um momento muito difícil. Ainda nós não temos uma perspectiva de normalização, de retorno das atividades, mas, de certa forma, a universidade se estruturou ao longo do tempo para procurar atender às necessidades mínimas. Por exemplo, a parte administrativa está em pleno funcionamento, claro que respeitando todas as instruções normativas, os decretos, as próprias resoluções da instituição, Então nós temos instituição normativa do governo federal, decretos do governo estadual, municipal e a própria legislação da universidade, que de certa forma mapeou e estabeleceu os critérios para funcionamento da universidade. Hoje a nossa parte administrativa nós temos servidores que estão dentro do grupo de risco fazendo atividades remotas, mas nós temos os setores funcionando cotidianamente para o atendimento interno. O cuidado que nós tivemos em Arapiraca é de controlar essa movimentação de pessoas. Nós temos um controle na chegada, tem que se identificar, até porque caso venhamos a saber de alguém oficialmente acometido do Covid, a gente vai saber que dia esteve lá, com quem teve contato, para que nós possamos mapear essa pessoa e as pessoas que tiveram contato com ela. Efetivamente, o campus Arapiraca hoje está trabalhando em algumas frentes. Foi muito interessante porque, como você bem evidenciou, a universidade tem que se fazer presente. Então, nós estamos hoje com a parceria com o LCCV, que é aqui de Maceió, com alguns professores que possuíam lá em Arapiraca as impressoras 3D, algumas empresas também, e nós estamos hoje nessa parceria na confecção de EPIs. O nosso curso de Química, junto com a Prefeitura, iniciou também uma parceria para a confecção de álcool em gel. E recentemente nós estamos temos um grupo de técnicos e uma professora, a professora Elaine, que está participando de um treinamento junto com o LACEN, em apoio também da Secretaria Municipal de Saúde, para iniciar a testagem. Lá nós temos o Bloco da Saúde, o curso de Medicina e o curso de Enfermagem,
e o laboratório dela vai estar contribuindo também nessa testagem para o Covid-19, não só o município de Arapiraca, mas tentar atender também a região para desafogar um pouco aqui a região de Maceió. Nesse período também nós tivemos algumas ações em termos de buscar recursos, não é muito, mas conseguimos uma parceria com a empresa de São Paulo. Nós temos lá o SICA, que é o Centro de Inovação do Campus Arapiraca, né? E o professor Mário Osano, que está à frente, e nós convidamos à época, assim que eu iniciei a gestão como diretor-geral, eu era diretor acadêmico, no início de janeiro eu assumi a direção-geral, início ali, na segunda quinzena de janeiro, não foi necessariamente no início, que a professora Eliane era a nossa diretora-geral, veio assumir a vice-reitoria, e convidei o professor Mário Osano para assumir uma articulação interinstitucional. E ele já começou a conseguir buscar recursos com outras entidades, né? É pouco, mas ele conseguiu R$100 mil para pagamento de bolsas para os alunos começarem a desenvolver projetos, e está concorrendo agora também a um recurso em torno de R$300 mil da Vale Verde, também com o intuito de injetar esse recurso dentro da universidade para que possa vir gerar pesquisas, né? Junto com isso, nós temos outros professores, né, das mais diversas áreas lá, atuando também em grupos na busca de combate ao Covid, não só no aspecto da saúde, mas também da orientação psicológica, né? Nós temos um curso de psicologia em Palmeira dos Índios, nós temos muitas ações do pessoal da arquitetura em Arapiraca também em relação à questão do mapeamento da cidade, né? Como isso daí é uma preocupação também no pós-pandemia, como tudo vai se desenvolver, porque vai mudar, né? Vai mudar comportamento, vai mudar cultura, né? Vão mudar ações, nós vamos ter que estar preparados para isso. O próprio curso de Educação Física, do qual eu faço parte, tem um projeto que, inclusive, felizmente foi abraçado pela universidade, que é para avaliar a qualidade de vida dos nossos alunos durante a pandemia, né? Esse projeto, a coleta dos dados já deve estar iniciando daqui a alguns dias, né? Está no processo de alinhamento aí do instrumento, mas já fiz a proposição, inclusive, ao nosso reitor e à pró-reitoria estudantil, que esse questionário ele fosse aplicado ao início de todo o semestre, claro que é gradativamente fazendo os ajustes necessários para que nós tenhamos não só informações acerca da qualidade de vida dos nossos alunos, e aí dos alunos da UFAL como um todo, é uma ação institucional, mas também informações de questão social e econômica, até para que efetivamente a universidade tenha informações concretas para criar suas políticas estudantis para melhorar a qualidade dos nossos serviços. Agora é interessante, né, professor, e muito bem colocado pelo senhor, nós estamos falando de um momento em que a academia, ela ganha uma importância ainda mais, ela sempre teve uma importância muito grande para a sociedade, né, como pesquisas, extensões, entre outras ações que são feitas, e muitas pessoas enxergam, às vezes, a importância de quem está na linha de frente, de quem é da área de saúde, e muitas vezes esquece que todas as áreas elas estão, né, articuladas e envolvidas. O senhor citou a questão da arquitetura, que é extremamente importante, poderíamos citar a questão matemática, né, promovendo as estatísticas, entre outras áreas, ou seja, a academia como um todo acaba se envolvendo no problema de saúde, ou seja, não é um problema apenas da área de saúde, né, professor? Perfeito, isso você salienta muito bem que não é um problema só da área de saúde, né? A gente enfatiza muito que afeta a saúde das pessoas, mas é todo um contexto em que a gente está observando que o envolvimento de profissionais das mais diversas áreas tem contribuído de forma imensa para tentar solucionar, para tentar antever, para planejar, já para projetar como será esse retorno, né? Inclusive, você citou a questão da estatística, nós temos um professor do curso de Física, o professor Asqueri, que inclusive faz parte de um grupo que trabalhou toda a questão estatística de como essa pandemia poderia evoluir aqui no Brasil, né? Ele inclusive, participou de uma live esclarecendo isso, né? O curso de pedagogia nossa também lá está fazendo algumas lives, webconferência, o pessoal de Penedo, né? Teve uma iniciativa muito interessante, eles criaram a Conexão Saber, então são atividades durante 2 ou 3 semanas, onde vão estar realizando lives, palestras online, minicursos, a abertura inclusive foi tratando justamente da questão da saúde mental, né? No próprio campus de Palmeira dos Índios, como eu citei, tem o curso de psicologia, o pessoal também está na ativa, trabalhando com lives, com cursos online, com trabalhos, sempre vislumbrando a possibilidade de minimizar, né, os problemas que essa pandemia ainda exacerbou ainda mais, né? De qualquer forma, a universidade, eu volto a salientar, que
ela tem uma extrema importância. A minha preocupação ainda é que muitas vezes ela se coloca fisicamente em alguns lugares, mas efetivamente ela não transpõe os muros para chegar à comunidade. Eu sempre parto do princípio que as pessoas começam a dar valor quando elas sentem que aquilo faz parte do seu dia a dia. Então, o simples fato de eu saber que a universidade está ali, muitas vezes não mostra a importância que ela tem. E, infelizmente, nesse momento da pandemia, né, houve a necessidade de uma interlocução maior da universidade com a comunidade, que é presente no dia a dia, mas muitas vezes muitos professores não querem transpor os muros porque ficam restritos ao seu espaço, ao seu ambiente de pesquisa. E muitas vezes a comunidade tem receio de vir à universidade. E eu espero que, em função justamente dessa mudança de cultura, né, essa via se torne uma via de mão dupla com um fluxo maior, né, que nós, professores, servidores, possamos ir mais frequentemente à comunidade com nossas pesquisas, né, para gerar conhecimento, para gerar produto, principalmente também com os nossos projetos de extensão, que têm um impacto imediato, ou seja, o feedback é diário, né, e nós já temos uma influência muito grande, como eu falei no início, da questão do ensino. Hoje nós temos adolescentes, jovens, senhores, que jamais imaginariam estar na escola pública, né? Eu moro em Arapiraca, participo de muitas colações de grau, e assim, seguramente uns 60% dos alunos que lá se formam, agora está mudando um pouco, mas que se formaram no início, era a primeira pessoa na família que tem acesso ao ensino superior. Então, efetivamente, a presença da universidade no interior alagoano tem mudado, isso leva tempo, mas tem mudado muito esse perfil. Infelizmente, isso está se concretizando cada vez mais. Lembrando que esse programa é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas, com o apoio do Ministério da Educação. Professor Arnaldo, ele que é diretor-geral do Campi Arapiraca, o senhor falou agora há pouco que as atividades, obviamente, presenciais, né, elas estão suspensas em termos de aula, por todas as questões que nós sabemos e pelas recomendações, né, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Mas a universidade ela não para, né, e foi preciso buscar alternativas para que vocês continuassem com algumas atividades, né, professor? É verdade. Essa pandemia também ela acelerou, a meu ver, uma questão que ao longo do tempo iria surgir essa necessidade, que é efetivamente a participação mais efetiva dos professores e dos alunos nessas mídias sociais. Eu sou de uma geração mais antiga, não tenho tanto domínio em relação a essas mídias, etc., mas nós temos professores jovens que dominam e que já estavam efetivamente mudando um pouco o conceito dessa questão da aula presencial. De certa forma, nós estamos observando que está havendo uma mudança, né? A universidade não está parada, a parte administrativa está funcionando, o que estão suspensas são as aulas presenciais, mas efetivamente nós estamos tendo um envolvimento muito grande dos nossos docentes, dos nossos servidores técnicos e da nossa comunidade de discentes, justamente participando de lives, de cursos online, de palestras. É interessante, até comento muito, eu tenho comentado muito, que até o volume de reuniões, né, de atividades administrativas, elas aumentaram, né, em função justamente dessa situação de cada um estar no seu espaço, né, e sentir-se mais à vontade de permanecer mais tempo nesse contato, porque normalmente quando é presencial você tem um tempo muito mais restrito, e de certa forma está mudando a cultura. Eu tenho plena convicção que com o retorno da atividade normal, né, não tem da previsão, muito do que se está trabalhando agora vai permanecer nessas relações também dentro da comunidade acadêmica, principalmente no que diz respeito à questão dessas aulas, né, ou dessas atividades que estão sendo feitas de modo à distância. Isso com certeza parte dela vai fazer efetivamente parte do dia a dia das nossas atividades na universidade. Isso é interessante. Eu acho isso muito positivo. Ou seja, a gente teve que se reinventar, né, professor, num período como esse. E que a gente use essa experiência como um algo a mais, quando houver a possibilidade da volta da presença de todos no ambiente universitário. De repente, a necessidade fez criar, né, ou pelo menos se descobrir algo que já existisse, como uma nova ferramenta, né, professor? E até, como eu falei, eu tenho dificuldade, eu não tenho essa facilidade em lidar com... E como você falou, a gente tem que se reinventar, a gente tem que começar a aprender
a fazer uso positivo disso em prol justamente de uma melhor comunicação, nesse caso entre alunos, entre professores, o melhor repasse do conhecimento. E eu tenho plena convicção que no retorno, e é uma questão que nós estamos discutindo dentro da própria universidade, como é que nós vamos planejar esse retorno? A ideia é criar grupos de trabalho, para que efetivamente cada grupo de trabalho imagine. Nós tivemos uma reunião recentemente com a infectologista, que faz parte do Comitê Covid-19, da comissão, que é da universidade. Ela foi muito clara, ela disse que vai ter que rever a questão de limpeza dos espaços, distância entre as pessoas, dos contatos. Ou seja, vai ser uma mudança que eu tenho plena convicção que será brusca no sentido de que nós vamos ter que nos reorganizar como sociedade, das nossas relações pessoais, né? Das nossas relações familiares, do contato. Então, de certa forma, como você bem enfatizou, nós vamos ter que nos reinventar. Mas eu espero que essa reinvenção seja para melhor. De certa forma, essa pandemia nos trouxe muitas perdas, muitas preocupações, mostra que o ser humano é muito frágil, né? E com essa fragilidade eu acredito que nós vamos começar a ter um ciclo maior de respeito um ao outro, de reciprocidade de ações, e eu vejo isso como muito positivo. Espero que isso efetivamente aconteça. Professor, já quero agradecer de forma antecipada também a participação. Deixo o espaço aberto para que o senhor possa trazer o seu recado, inclusive como doutor em educação física. De repente, as pessoas vão perceber a importância de cuidar melhor da saúde, da parte física, que contribui bastante para que você aumente a sua resistência, consequentemente a sua imunidade, que as pessoas acordem para as suas principais necessidades. Professor, fique à vontade e muito obrigado. Tá legal. Antes de agradecer, eu gostaria primeiro de dizer que a universidade continua trabalhando cada vez mais firme também, né? E nesse momento, nessa busca em ajudar a população como um todo a sair desse momento difícil, também aprender a conviver com esse momento difícil. Em relação à atividade física, né, é importante a gente sempre salientar o quanto ela é importante para a condição de vida do indivíduo. Ela não salva a humanidade, mas dentro de um conjunto de ações, a atividade física é extremamente importante. E essa pandemia nos mostra isso, né? Que os grupos de risco, tirando as pessoas com a faixa etária mais elevada, são pessoas que apresentam algumas comorbidades, como diabetes e hipertensão, que com a prática regular de atividade física, com a boa alimentação, bons hábitos, de certa forma a gente consegue minimizar, né? E ficou muito evidenciado, quando ela chegou aos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, a quantidade de pessoas obesas, inclusive jovens, né? Que não apresentavam nenhuma comorbidade, mas a obesidade é uma doença, né? E que infelizmente estão vindo a falecer em função justamente dessa doença. Então a atividade física entra como um fator preponderante para que as pessoas melhorem essa sua condição de saúde. E ao melhorar a sua condição de saúde, a pessoa minimiza, de certa forma, o risco de mortalidade e traz o que é mais importante, justamente a melhor condição de vida. Vive mais, né, e melhor, que eu acho que o objetivo de todo mundo é viver mais e melhor. Por fim, quero agradecer essa oportunidade, parabenizar mais uma vez a Universidade Federal de Alagoas, a Pró-Reitoria de Extensão pela iniciativa e espero, de certa forma, ter contribuído com alguns esclarecimentos do que é feito na Universidade Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca e nas suas unidades educacionais de Palmeiras dos Índios e Peneiro. Não tenha dúvida que contribuiu muito. Muito obrigado, professor. Professor Arnaldo Tenório, que é diretor-geral da Universidade Federal Alagoas, Camping Arapiraca. Essa foi mais uma edição do programa UFAL, o combate ao coronavírus.